É, com muito prazer, eu não quero ninguém do lado de lá falando. Nós vamos começar a nossa palestra com o nosso grande Christian Dimitris. É com você, à vontade, por favor. Quem tiver alguma pergunta no final, ele vai deixar vocês fazerem. Tudo bem, gente? Focado na tela. Obrigado, Christian. Valeu. Bom, gente, bom dia. Primeiramente, é um grande prazer e uma honra estar aqui falando com vocês, a convite do professor Antônio Márcio. Para quem não sabe, eu sou de Itajubá, já estive aí sentado como vocês na cadeira, inclusive o Antônio Márcio também já foi meu professor. Então, é muito, muito legal, é uma satisfação muito grande estar aí podendo compartilhar, depois de tantos anos, um pouco do meu trabalho e, quem sabe, inspirar vocês a fazer algo similar, a divulgar ciência, divulgar conhecimento e divulgar a paixão por um trabalho, ter uma missão. Então, o objetivo hoje, eu vou contar para vocês o que eu faço, como eu faço e por que eu faço, e quem sabe vocês aí se animam a fazer o mesmo da forma que vocês encontrarem, né? Principalmente com foco aí de divulgação. Eu vou compartilhar a tela do meu computador, vou mostrar algumas imagens, que fica mais bonito, né? Vocês verem as imagens que eu faço do que eu ficar falando aqui, vocês ficarem me vendo. Mas, e depois no final, quem tiver alguma pergunta, vai anotando aí, vai deixando de lado, eu respondo essas perguntas. Então, no vamos final, lá. Christian, eu vou virar o computador para eles, aí você consegue vê-los e eles podem fazer perguntas para você. Legal. Tá bom? Beleza. Show de bola. Vamos lá. Eu só vou aqui. Bom, para quem ainda não sabe, o meu trabalho é como cinegrafista e documentarista de natureza, ou seja, eu saio para campo para registrar como a natureza se apresenta aos meus olhos e depois compartilhar com o mundo estas imagens. Essa é uma paixão que sempre esteve comigo, não necessariamente a parte de documentários de natureza, mas eu sempre estive envolvido em natureza. Bom, eu nasci em Itajubá, vocês sabem, rodeado pela Serra da Mantiqueira, todo dia eu acordava, olhava para a Pedra Aguda, para o Pico do Galo, tudo isso. Bom, minha vontade que eu tinha era de ir para lá, estar em contato com a natureza, e isso sempre me influenciou. Sempre influenciou minhas escolhas fazer algo em contato com a natureza. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai encontrando maneiras de fazer isso. E essa foi a maneira que eu encontrei de compartilhar minha paixão e tudo que eu aprendi com a natureza. Então, hoje, basicamente, eu quero responder para vocês 3 perguntas, que é o que eu faço, como eu faço e por que eu faço. E através dessas perguntas, a gente vai elaborar aí um pouco ao trabalho. Eu trabalho hoje em cima d'água e embaixo d'água. Comecei até como mergulhador, filmando, registrando o mundo submarino, que foi um encanto que eu descobri até em Itajubá mesmo, né? No começo eu tive um curso de mergulho de umas pessoas que vieram, eu fiz ainda, era no Country Club, muitos anos atrás, e daí, indo para Ubatuba no final de semana, eu comecei a explorar esse mundo e me encantei com ele. Foi aí meu primeiro contato com esse universo de imagens de natureza. A partir daí, eu fui naturalmente evoluindo, como os animais, saindo da água, indo para a terra, e fiz um caminho reverso para poder também trabalhar em terra. Então, vou mostrar aqui um videozinho sobre diversos trabalhos que eu fiz aí ao longo desses anos. Trabalho com todo tipo de ambiente, animais, em qualquer lugar do mundo.
pequeno clipe aí de diversas aventuras, experiências, mas tudo que eu faço não é apenas assim sair, registrar, fazer imagem, viver essa aventura por aventura, né? Na verdade, sempre a gente tem um objetivo, que é contar uma história e levar isso para o público. E a gente faz isso através de documentários, séries de TV, matérias para TV, jornalismo, internet, bastante hoje, Ô, Christian, cinema. vou interromper você um pouquinho. Gente, olha isso. Olha onde está o trabalho dele. Tem noção? Tem que fazer uns parênteses aqui, tá? Pra gente... É incrível, cara. Desculpa, pode ir. Claro. Então, hoje, tipo, esse trabalho tem alcances no mundo inteiro, assim. National Geographic é o nosso maior cliente hoje, a gente tem séries ali, eu vou mostrar um pouco isso. A BBC, hoje mesmo, a gente passa o dia conversando com eles do outro lado do Atlântico, Austrália, e isso vai, cada vez mais a gente está expandindo esses horizontes com esses novos acessos aí às mídias, ao streaming. A gente trabalha bastante com Netflix, Disney e outros canais. Então, o que eu faço basicamente hoje, que eu lembro, é assim, transformar o ordinário, aquilo que a gente vê todo dia, em extraordinário. Qualquer animal, qualquer coisa que está aí próximo da gente, até mesmo pegar em Itajubá, o que vocês têm próximo, capturar essa imagem, transformar em uma coisa extraordinária para poder compartilhar com o mundo. Então, aqui tem um clipe, assim, eu não tenho restrição a nenhum bicho. Eu trabalho debaixo d'água com sucuri, com jacaré, com baleia, orca, isso aí é na Noruega. Nossa. A gente trabalha também Ô, Christian, água pode dar só uma gelada. pausa, está chegando mais uma turma. Só um minutinho. Pode dar uma pausinha? O segundo ano, na frente, sentado, que a gente já começou. Tá? Pode sentar nas arquibancadas, pode ir. Só mais uma turma que chegou, viu, Christian? Só um segundinho. Gente, vamos na rapidez aí? Senta no chão mesmo, nos banquinhos, corre, é rapidinho. É rapidinho, que a gente já está no meio. Vamos lá? No chão. Pode sentar no chão. Vai. Isso. Corre, gente. Rápido. Vamos lá, rapidão, rápido. Senta aí na frente, no chão. Não, sem perder o foco, povo do primeiro ano. Sem perder o foco, sem comentários. Eles já vão entrar, vão sentar devagarinho. Tudo certo? Mais alguém que vai vir, não? Ótimo. Então, agora quem entrar, vai entrar devagar e em silêncio. Podemos voltar? Pessoal do segundo ano, com muita honra, eu trouxe o Christian Limites para falar do trabalho que ele está fazendo na área científica, na área de exploração, e é isso que ele está contando para os alunos. Segundo ano, pode entrar devagarinho, sentar no chão sem atrapalhar, que ele vai continuar. Beleza, Christian? Obrigado. Desculpa aí. Vamos lá. Então, esse aqui, pessoal que chegou, eu estou falando um pouco do meu trabalho, do que eu faço. Eu sou documentarista de natureza e registro animais aí ao redor do mundo, em todos os ambientes, ecossistema, todos os bichos, não tem restrição. Tubarões, orca, como vocês viram, esse aí é o tubarão-baleia, o maior peixe dos oceanos, né? Preguiça, isso aí é na Amazônia, de uma forma inusitada, né? Um animal que a gente sempre vê na árvore, a gente mostra nadando. Isso aqui é bonito. O Brasil tem lugares espetaculares aí que o mundo precisa conhecer e os animais fazendo comportamentos também espetaculares. Peixe que pula fora d'água para comer fruta, por exemplo. O peixe-boi que a gente tem aqui na nossa costa também ocorre desde aqui a Flórida. Animais também minúsculos. Esse animal aí tem o tamanho da cabeça de um alfinete. É minúsculo para ver. Isso é um mundo macro também ser revelado. E os animais ordinários que a gente tem, comuns, gaivotas, que a gente tenta mostrar de uma forma inusitada, ursos polares, o elefante marinho, que vai fazer parte da nossa nova série, que a gente está começando a trabalhar agora. E, enfim, uma infinidade de lugares e experiências que a gente vai sempre atrás de uma história, né? Qual que é a nossa forma de contar isso? A gente tenta pegar essas imagens
pegar o conhecimento que existe por trás dela, por que os animais fazem isso, o que eles querem fazer, tudo que se sabe através da ciência sobre esse comportamento e traduzir uma história para atingir o público, né? Para que eles se interessem primeiro aí pelo animal através da imagem e da história que a gente está contando. Eu acho muito difícil a gente chegar atingir um público grande só falando, dando uma aula de ciência para eles num documentário. A gente precisa atingir a mente do público através do coração, e eu acho que as imagens fazem isso muito bem, né? Então, a gente sempre quer contar essas histórias. E a gente teve a oportunidade de contar muitas histórias no Brasil. A gente fez uma série para o National Geographic, que já está na 5ª temporada. Então, a primeira temporada, Brasil Selvagem, a gente falou sobre o Pantanal brasileiro, 10 episódios contando sobre o Pantanal. Depois, uma segunda temporada contando sobre os biomas brasileiros, e a terceira sobre a costa brasileira, que é um lugar que eu tenho uma paixão muito grande, que começou aí perto, em Ubatuba, que é um dos lugares que eu ainda acho o litoral mais bonito do Brasil. Então, a partir dessa paixão, a gente desenvolveu essa série contando histórias aí de todo o Brasil. Vou mostrar um pouco do trailer dessa série para vocês entenderem o que eu estou falando. A costa brasileira é uma das mais espetaculares do mundo. Em cada parte, uma característica única. Uma explosão de vida. Esta é uma série sobre estes habitantes. E como eles vencem os desafios de cada dia. Oito episódios sobre o lado selvagem de nossa imensa costa. Bom, depois de mostrar o Brasil, o canal achou que a gente poderia expandir esse formato, que é um formato que a gente desenvolveu de como contar essas histórias, né? Esse é um formato nosso, porque aqui no Brasil, né, tudo é um pouco mais difícil do que a gente também trabalha muito para fora e a gente vê as dificuldades que a gente tem em relação a uma série produzida na Inglaterra, por exemplo. Eles têm muito mais verba e muito mais tempo para filmar. A gente aqui, a gente tem que se virar nos 30 e tentar fazer com os recursos, poucos recursos que a gente tem disponível, mas é possível fazer. Então, a gente criou um formato de gravar e de contar a história, que a gente consegue fazer algo com a qualidade que se tem lá fora, com menos recursos. E eles acharam que a gente poderia expandir esse formato para fora, e aí a gente transformou o Brasil Selvagem em um planeta selvagem, e começou pelo México, que foi uma sugestão do canal. E ali a gente pôde explorar um novo mundo, novos ecossistemas, novas formas de se contar essa história. Aqui também tem um pouco desse trabalho. Depois eu vou dar um exemplo de como a gente conta essas historinhas.
depois. Bom, além das histórias naturais, a gente também sempre inclui nessas séries pesquisadores ou conservacionistas que trabalham direto com aquele meio ambiente ou com aquele animal, para poder valorizar a ciência e valorizar o que eles estão fazendo, né? O quão importante esse trabalho. E, além disso, quando a gente não tem pessoas para contar essas histórias, a gente tenta contar nossas histórias de uma forma interessante, principalmente conhecimentos assim que estão aí na fronteira do que se sabe. Um exemplo desses são as baleias cinzentas do México, que elas vêm como as baleias que a gente tem aqui, a jubartes, ela vem todo ano para se reproduzir, né, para se acasalar e dar à luz a nova geração. Eles chegam, as baleias, inclusive, já estão começando a chegar, eles ficam aqui até outubro, na região de Abrolhos. Agora ela até se expandiu, fica de Ilhabela até Abrolhos, a gente tem baleia jubarte aí, procurando lugar para acasalar e dar à luz. Ali no México, a gente tem as baleias cinzentas, fazendo a mesma coisa na região da Barra Califórnia. E, além disso, a gente descobriu comportamentos novos, como a baleia surfando. Imagina só uma baleia surfando. E aí, como é que a gente prova que a baleia realmente surfa? Então, precisa de muita pesquisa, muita observação, e é difícil entender o que a baleia está fazendo, mas existe já uma pesquisa que ainda não está concluída sobre isso, mas eles afirmam que as baleias estão ali fazendo isso por prazer. E como é que a gente traduz esse conhecimento ou esse paper para a TV, né, para o público em geral? Porque se a gente chegar ali e ficar só falando tecnicamente, muita gente se desinteressa. Então, a gente tenta construir uma história divertida, uma história que tem um enredo, muitas vezes um drama, muitas vezes tensão ou diversão, como no caso uma baleia surfando, a gente quis pôr um clima meio de surf, divertido, cria uma analogia, diversas metáforas para que o público se interesse. E aí, no meio dessas histórias, a gente adiciona informação relevante para aquela história e vai contando aos poucos. É lógico que, de repente, a pessoa não vai aprender tudo ali, mas se ela começa a se interessar pelo assunto, ela vai buscar mais informações depois. Então, esse é um exemplo de uma sequência que a gente fez. Eu acho muito interessante para mostrar isso. Um comportamento novo, algo que está aí na fronteira do conhecimento, mas que a gente consegue traduzir de uma forma fidedigna com a ciência, mas de uma forma divertida também. Baleias cinzentas, por outro lado, preferem passar o tempo de uma maneira muito mais ativa e surpreendente. Pegando onda.
Bom, em se tratando de surf, talento por si só não é o suficiente. Muito treino e disciplina são essenciais. Posicionar-se bem na arrebentação e esperar a onda perfeita é fundamental, ainda mais quando se pesa quase 30 toneladas. De lado, será que impressiona os colegas? De costas, talvez? Quem sabe um giro 360 graus garante a taça do campeonato? Cientistas acreditam que este comportamento acrobático tem a ver com a busca por alimento, coceiras incômodas, ou, por que não, por puro e simples prazer. Como eu disse, sempre importante a gente tentar atingir as pessoas pelo coração. Você atinge a mente através do coração. Então, trazendo aí emoção, trazendo sentimentos, a gente consegue espalhar melhor a nossa mensagem, né? Um outro trabalho que a gente fez recente também, ainda no O Que Eu Faço, é um filme que a gente fez com imagens aí da costa brasileira. A gente fez uma história sobre as tartarugas marinhas e contando, levando aí por uma jornada por toda a costa brasileira também. Um filme que rodou o mundo inteiro, participou de vários festivais, ganhou vários prêmios e está disponível hoje também na plataforma do Disney Plus. Então, vou passar o trailer aqui para vocês. Dessas espécies nascem por aqui mesmo, em lugares conhecidos como piscinas de maré. A gente sempre tenta usar diversos recursos, como vocês podem ver, assim, trilha sonora forte, uma boa narração para aumentar o público, para atingir mais pessoas. A gente precisa atingir, eu sempre penso assim, da
da criança até o idoso. Quanto mais pessoas, melhor. Só que para falar com todo mundo, a gente tem que usar uma linguagem universal. As imagens são uma boa forma de passar essa mensagem, música é uma boa forma, mas e o conteúdo? Como é que você faz? Assim, sempre tentando de uma forma mais popular, né? Sem apelar para o sensacionalismo, no meu caso. Eu tento não fazer isso, mas usar uma linguagem fácil, bastante metáfora, analogias com o nosso dia a dia. Então, você vê os animais, a gente usou piratas, malabaristas, a gente tenta ser menos técnico e mais artístico, sem perder a mão da ciência. A gente não pode apelar, exagerar no antropomorfismo, sempre respeitando aquele comportamento, o que se sabe sobre isso, né? Mas traduzir de uma forma que todo mundo possa entender, e todo mundo mesmo. Assim. Quanto mais pessoas, melhor. E isso eu aprendi muito trabalhando no Domingão do Faustão, porque ali a gente tem que falar com um público muito gigante, muitas vezes pessoas que não têm acesso à TV a cabo, então a gente precisa desenvolver muito essa forma de se comunicar com o público de uma maneira bem, vamos dizer, popular, mas ainda passando aí esse conhecimento e principalmente essa paixão que a gente tem pelo meio natural. Agora eu vou falar um pouco de como eu faço isso, né? Vocês já entenderam, eu acho que deu para entender bem o que eu faço, né? E como eu faço, né? Primeiramente, indo para o campo e registrando e usando um leque imenso de habilidades, que eu falo para quem quiser seguir essa carreira também, quanto mais habilidades você tiver, melhor, você consegue atingir mais ecossistemas. É uma questão de adaptação, pura evolução. Adaptar-se ao ambiente de montanha, o que para mim foi fácil, por nascer em montanhas, né? Ambiente subaquático, ambiente de deserto, ambiente de floresta, tudo quanto é ambiente, quanto mais a gente se adaptar, mais sucesso aí a gente pode ter nessa área. Então, aqui eu vou deixar baixo, eu não sei como é que está o volume aí. Aqui é um exemplo do Brasil Selvagem, do Brasil Azul. A gente filmou em diversos ecossistemas, dunas, deserto. A gente passa aí por essas dificuldades, né? Muita gente gosta de ver os bastidores. Enfia o pé na lama, com força total. Não tem como conseguir uma imagem sem enfiar o pé na lama. Nosso objetivo agora é filmar o caranguejo para a gente ver esse mundo através da perspectiva deles. Uma coisa que eu gosto de fazer é isso, sempre levar a imagem da pessoa para a perspectiva do animal. A missão vai ser levar a RED 50 mil para a gente conseguir fazer os guarás agora no final da tarde. Para fazer uma boa imagem, a gente tem que se arriscar. Eu acho que mais risco que isso, uma câmera, é difícil. Pensa que muitas vezes a gente usa super equipamentos com alta tecnologia. Dá uma olhada só. Um bambu e na ponta dele uma GoPro. Esse é um mergulho que eu adoro fazer sempre, porque a gente nunca sabe o que vai encontrar lá embaixo. Nossa, olha isso. Um segundo pra gente ver se a gente consegue algo legal. Por isso nunca dá pra parar. Então, como vocês viram no clipe, a gente usa equipamentos desde uma simples, hoje até o celular, desde o celular até câmeras de cinema, né? Usando recursos aí de cinema que são usados
em grandes produções para capturar imagens de animais. Sobe em árvores, se for preciso, né? Anda na água, às vezes sofre aí alguns perrengues, né? Como esse caso aí, do carro virou no meio do Pantanal, tive que passar a noite dentro da água praticamente, até chegar um resgate na outra manhã. Isso acontece, né? Muitas vezes os acessos que a gente precisa chegar são através de tratores, né? Muitas vezes nem isso, nem trator a gente tem disponível, vai a cavalo mesmo. Então, você vê, habilidades que a gente precisa treinar desde sempre, né? Tudo que a gente aprende ao longo da vida, a gente usa numa profissão como essa. E sempre lidando com frustração, né? Muitas vezes a gente não consegue atingir o objetivo porque a gente não controla a natureza, a gente não consegue dirigir a natureza. Num filme, ou numa série, ou numa novela que vocês veem, geralmente a produção tem total controle da situação, controla até clima, porque eles estão dentro de um estúdio, mas na natureza a gente não tem controle nenhum. Então, muitas vezes a gente não consegue atingir o objetivo. Isso é frustrante. Só que a gente precisa usar isso como aprendizado. Geralmente aprendo muito porque eu não consegui. Se é que foi alguma coisa que eu fiz, alguma escolha que eu fiz inadequada, ou foi totalmente o clima, não tinha como realmente conseguir aquilo, aprender com aquilo para poder voltar melhor. Porque a gente nunca desiste. Eu sempre falo, só existe uma forma, um caminho, tem que dar certo. Quando a gente vai fazer uma missão dessa, a gente fala, missão dada é missão cumprida. Tem que dar certo, só existe esse caminho. A gente precisa ir aprendendo, lidando com a frustração, e aprender com o erro, mesmo que esse erro não seja meu mesmo que seja um erro de julgamento de clima, ou, por exemplo, a gente calcula tudo certinho, chega lá, um temporal, uma frente fria, não deixa a gente filmar. Então, o que eu posso levar isso adiante para conseguir o objetivo mais tarde, né? A gente nunca desiste de uma imagem, de uma missão. A gente só atrasa e aprende com isso. E é lógico que esse aprendizado a gente leva para a próxima, que leva para a próxima, e com o passar de anos, você aprende a escolher melhor e tomar decisões que te deixam mais preparados aí para cumprir essa missão. Mesmo com desafios como esse, né? Todo mundo me pergunta, qual que é o bicho que você mais tem problema, que mais tem medo, o bicho mais perigoso? Para mim, o mosquito, o pernilongo, é o pior. É o que mais desafia a gente, né, no campo. Então, tem situações como a gente filmar uma lagoa no Pantanal, que a gente sai depois de praticamente meia hora ali registrando, totalmente picado, aí mais de 500 picadas aí no corpo, né? Sai praticamente deformado ainda tem mosquito ali picando e tirando sangue, é praticamente uma doação de sangue involuntária no Pantanal. Natureza de verdade. Meu Deus. Tipo de doação de sangue involuntária no Pantanal. Alô. Mas, por sorte, eu não sou alérgico, então, aí depois de um banho, uma meia horinha ali, a gente já estava bem, mas sem isso, eu não tinha registrado essa imagem. Sem passar por isso, a gente não tinha registrado. Então, muitas vezes, por mais que esteja difícil, bicho picando, a gente tem um objetivo. Eu acho que a imagem aí, cumprir o objetivo é mais importante do que tomar algumas picadas, né? Ou qualquer outro percalço. Você soma um dos exemplos do que a gente passa aí para conseguir esse objetivo. E para conseguir bem, a gente precisa planejar, né? Esperar sempre o melhor, mas se preparar para o pior. Isso aí eu levo até para a vida. Sempre espero o melhor, visualizo o que eu quero, mas estou preparado para todas as situações. Quanto mais situações vocês conseguirem prever sobre o que pode acontecer e estar preparado para isso, melhor ainda, né? A gente não planeja o que a gente vai fazer, a gente planeja também tudo que pode dar errado. Então, sempre quando a gente sai para um campo, a gente faz uma análise de risco gigantesca
para saber o que pode dar errado, o que não, onde é que tem um hospital mais próximo. Isso é uma coisa importante, até tem em casa, né? Se acontecer alguma coisa, alguém machucar, para onde, o que tem que fazer? Para onde eu tenho que ligar? Qual que é a primeira ação que eu tenho que tomar? Então, isso todo dia a gente tem isso anotado. Até na geladeira é bom colocar ali, hospital, coisa, telefones de emergência, que é uma coisa que a gente está sempre planejando e ter caso algo aconteça. Mas a maior parte do tempo nada acontece, tudo dá certo, né? Fora esses imprevistos, pequenos perrengues. A gente viaja com muito equipamento sempre, isso aí é uma viagem aí da BBC, por exemplo, a gente leva quase tudo isso para lugares bem remotos. Então, mais um exemplo aqui de como a gente viaja, né? Nem sempre em condições adequadas, muitas vezes na Amazônia, a gente precisa levar tudo isso em barcos ali na Amazônia. Se viaja muito nesses barcos que vão parando de vila em vila, né? A gente acaba tendo que compartilhar todo esse barco, que já está cheio de suprimentos que as pessoas que são levados aí para essas vilas, e a gente mesmo que faz uma força-tarefa ali para levar tudo isso. Isso aí tudo está sendo levado para esses lugares remotos. A gente dorme aí nas redes, cada um tem ali sua redinha para descansar. E aí são praticamente 24 horas para chegar no primeiro porto, né? Durante o caminho a gente tenta aí se distrair um pouco, relaxar, não adianta ficar com ansiedade para chegar logo. O importante é curtir o ambiente, curtir estar ali, porque nesse lugar a gente tem aí um amanheceres magníficos, né? A gente tem a oportunidade de ver isso aí de manhã, né? Amanhecer no meio da Amazônia, dias como esse, paisagens que só consegue ver se você está em situações como essa. Aí a gente pensa que chegar lá, vamos passar 24 horas no barco, já vai chegar no lugar e já vai começar a filmar. Muitas vezes, essa é só a primeira parte da jornada. Então, tirar tudo de um barco e transferir para um outro barco, menor ainda, né? Porque às vezes esse barco só faz os rios principais e ali na Amazônia a gente navega por os rios menores, né? E para navegar por rio menor é uma outra. A gente faz uma baldeação, passa por um barco menor e começa mais uma jornada aí no caso foi mais de 18 horas nesse barquinho para chegar na vila onde a gente registra. Aí no meio do caminho é sempre bom estudar roteiro, estudar o que a gente tem que fazer, né? A gente sempre tem uma missão. Então, depois de aí quase 2 dias de viagem, a gente chega numa vila no meio da mata. Esse aqui é o nosso quarto, a gente deixa os equipamentos ali tudo lá de fora, com umidade. É bem difícil trabalhar nessas situações. A gente faz amigos, né, que estão ali, inimigos também, muitas vezes, porque esse morcego aí, o morcego vampiro, eu fui mordido 3 vezes ao longo aí dos dias, né? Toda noite a gente tinha essa visita, até eu aprender que eu precisava deixar uma luz acesa para não receber a visita dele, né? Eu uso esses barcos aí de última geração, canoas que são as únicas embarcações que conseguem passar pela floresta inundada, né? A gente está aí debaixo de chuvas aí o tempo todo, na Amazônia chove quase todo dia, então a gente precisa aprender a lidar com isso, mas só passando por isso, né, para conseguir algumas imagens. E o que eu aprendi sempre, o que é importante é a gente estar em sintonia com o ambiente para poder fazer com que as coisas funcionem. Muita gente, até em produção, chega num lugar que está num ritmo totalmente acelerado, ritmo de cidade na natureza, e acaba não conseguindo muita coisa. Então, para mim, sempre é importante chegar,
entrar em sintonia, entender o ritmo daquele lugar para depois começar a trabalhar. E quanto mais em sintonia a gente tiver, mais resultado a gente tem. Então, na natureza, a natureza tem o seu ritmo e não é o ritmo de uma cidade frenética, como São Paulo, por exemplo. Então, se a gente tiver naquele ritmo e respeitar, a gente tem resultados melhores. E esse é um exemplo também que a gente pode ver de um trabalho que foi super elogiado e ganhou vários prêmios de mostrar a Amazônia de uma forma diferente, que foi essa série chama Planeta Hostil, também está no Disney Plus, é apresentado até pelo Bear Grylls, ele é chefe de escoteiro e tem aquela série de sobrevivência, né? Então isso aí a gente conta a vida da floresta inundada. Ô, Christian, vou abrir para... Nosso tempo está meio corrido. Posso abrir agora para eles fazerem algumas perguntas para você? Claro, claro. Porque eles têm um debate. Deixa eu vou virar a mesa para você ver quem está aqui, ó. Gente, espera aí. Consegue ver, Christian? Consigo. Gente, eu posso tirar aqui. Foi fantástico. Obrigado. Ó, falou. Alguém quer fazer uma pergunta para o Christian, aproveitar nesse finalzinho? Você vem aqui, Maria Eduarda, vem aqui. Ó, consegue ver? Gente, eu não consigo escutar a Maria Eduarda, vocês ficam em silêncio. Pode ser? Vai. Ô, gente... Mas eu não peguei o começo da palestra. Tem algum curso específico sobre a Você escutou, Christian? Cara, um pouco. O microfone está meio baixo. Você, no começo da carreira, teve que fazer algum curso especial para você poder se tornar esse profissional que você é hoje? Bom, de fotografia específico, eu não fiz. Eu peguei a câmera e comecei a treinar com uma pessoa que já sabia, ele me ensinou, trabalhava junto e foi começando. Mas a partir desse momento, eu comecei a fazer curso e até hoje eu estou fazendo curso. Inclusive, final de semana passado, eu estava aí perto, na Mantiqueira, em Delfim Moreira, fazendo curso de astrofotografia. Ontem a gente estava fazendo curso de assistência de câmera, de como limpar e cuidar de equipamento. Então, curso é para a vida inteira. Tipo, eu sou um estudante até hoje, eu nunca parei de aprender e continuo aprendendo. Então, nunca para. Então, a ideia é essa, sempre fazer curso. Ô, gente, para a gente fechar aqui, ó, o Christian, você podia contar para eles das imagens do Pantanal, da novela da Globo? Você pode contar? Não sei se você pode falar. Claro. Gente, isso posso. É importante. Quem assiste, vamos lá. Se vocês estão assistindo a novela Pantanal, presta atenção, gente. Toda a abertura da novela foi feita com imagens minhas, inclusive tem imagens de natureza na novela também que eu fiz. No começo da produção, eles me procuraram, porque eu tenho experiência no Pantanal, de mais de 15 anos, filmando no Pantanal. Então, tem imagens e coisas que ocorreram apenas uma vez, que talvez nunca mais alguém consiga registrar, ou talvez eu mesmo nunca consiga ver de novo. Então, a gente usou esse acervo aí de praticamente 10 anos de acervo, filmando para fazer aquela abertura que vocês assistem aí, o Brasil inteiro assiste todo dia, inclusive o mundo, a novela já está passando fora do Brasil. E eu acho muito legal poder mostrar a nossa beleza, Pantanal, mostrar a beleza do Brasil de uma forma tão abrangente. Então, ao longo de muitos anos de experiência e um contato que a gente trabalha até hoje, eles precisam de alguma imagem lá para a novela, uma sucuri, uma onça, eles me perguntam e muitas vezes a gente vai gravar ou passa aí, busca no arquivo e tem aquela imagem que eles precisam. Ô, Christian, como a gente, nosso tempo está meio curto, é muita coisa legal. Lu, você quer falar com ele, despedir aqui? A Lu estava ali na porta, porque eles estão preparando para o nosso debate agora. Ô, Christian, desculpa a correria, mas foi fantástico. Você viu aqui com a gente. Ô, pessoal, esses alunos, deixa eu mostrar para ele rapidinho.
Todos esses, 98% daqui, são os meus voluntários do Conheciência, cujo objetivo é levar a ciência para as crianças que não têm ciência. E tenho certeza que depois dessas imagens que você mostrou, a gente vai ter muita história para contar com essas crianças. Muito obrigado, minha gente. Muito obrigado. Christian, muito obrigado mesmo. Valeu, vamos falando depois. Qualquer dia desse você vem presencial, tá bom? Obrigado, obrigado mesmo. Vou fechar. Valeu, um abraço. Abraço. Deixa eu só parar aqui.